Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 15 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as multidões vão à procura de Jesus do outro do lado do lago. Ele vai ao encontro delas e, sem rodeios, lhes diz: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Acorrem ao milagreiro, não ao enviado de Deus. Tinham visto, de fato, a partilha abundante de pães e peixes, tanto que desejavam fazê-lo rei. Queriam ter alguém que, de maneira fácil, lhes desse comida e resolvesse sozinho o problema da fome da humanidade. Não é essa a missão de Jesus. Sua missão é convidar as pessoas a tomar uma decisão radical. Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Isso significa aderir a Jesus e à sua proposta de vida plena para todos. Querido irmão, querida irmã, o povo viu que Jesus não estava no barco com os discípulos e foi à procura dele. O motivo da busca era o pão com o qual Jesus lhes havia saciado a fome. O Mestre conduz o diálogo para além do pão perecível. Abre um novo horizonte sobre o sentido da vida e sobre Deus. O verdadeiro alimento será dado pelo Filho do Homem. O povo pergunta sobre o que fazer para estar em sintonia com o desejo de Deus. Jesus responde que a grande obra de Deus é a fé no enviado do Pai. Nosso ser tem uma fome existencial que só o amor de Deus pode saciar. Somente Sua presença, Sua paz, Sua palavra, Sua luz é que planifica o nosso vazio existencial. Ele traz a vida que dura para sempre. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, resolva fazer algo em favor de outros. Isto é obra de Deus. E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Mestre, disseste a todo: não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna, e que és tu mesmo. Alimenta-nos, Senhor, com tua presença diária. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 15 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 a 15, o Salmo responsorial, Salmo 118, do versículo 23 a 30, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 a 29. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitar o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos convida a crer em Jesus ressuscitado e testemunhá-lo com coragem e convicção, sem medo das perseguições e dos obstáculos que encontraremos pelo caminho. Durante a sua vida pública, Jesus deixou bem claro para seus discípulos que quem quisesse segui-lo tinha de renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. E quem o seguisse apenas por interesses particulares, pensando em ganhar alguma coisa para si mesmo, iria se decepcionar. Mas os que o seguissem na gratuidade, doando sua própria vida, iriam ganhar o maior de todos os prêmios que alguém pode receber: a vida eterna. É um pouco isso que vemos na primeira leitura de hoje. Estevão, discípulo fiel e corajoso, está enfrentando muitos problemas por causa da sua coerência com o projeto de Jesus. É caluniado, perseguido e ameaçado. No texto de hoje, ele é levado ao tribunal, vítima de calúnias, mas permanece firme e não desiste. Ele tem consciência de que está agindo certo e leva adiante a sua missão. O episódio dessa primeira leitura revela muito bem como é a dinâmica da sociedade. Há muita calúnia e difamação dos que procuram fazer o bem. Quem não tem nem fé, nem uma visão crítica, acaba por acreditar nas invenções daqueles que se sentem incomodados pela ação profética dos discípulos e missionários de hoje. Vez por outra, a mídia tenta desmoralizar a igreja, tentando à tona, trazendo à tona supostas ações de seus membros. Muitas dessas notícias não passam de calúnia e difamação, cujo objetivo é intimidar ou calar a voz dos profetas que denunciam as injustiças. Alguns chegam a ser mortos por causa da fidelidade a Deus, como aconteceu com a irmã Dorothy e tantos outros, como aconteceu com o próprio Estevão, como veremos em outro texto. Tudo isso mostra que seguir Jesus e testemunhá-lo não é nada fácil. Fácil é segui-lo em busca de benefícios próprios, sem compromisso, como ele mesmo questiona no Evangelho de hoje. Depois de Jesus ter saciado a fome da multidão, com a multiplicação dos pães, a partilha, muitos o procuraram.
Essa procura não significa conversão, mas interesse. Quando encontram Jesus, são surpreendidos com a seguinte constatação dele: Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Não podemos procurar Jesus somente quando temos nossas necessidades satisfeitas, ou só porque queremos satisfazê-las. Se assim procedermos, seremos hipócritas e interesseiros. Precisamos procurar Jesus porque Ele é a razão da nossa vida, porque o vemos como alimento que não se perde, algo que não é perecível ou descartável, mas que permanece para a eternidade. É preciso, portanto, realizar as obras de Deus para que esse Cristo ressuscitado permaneça entre nós. E a obra de Deus é a crença em Jesus. Querido irmão, querida irmã, assim sendo, o apelo da liturgia de hoje é para a realização das obras de Deus. É a maneira mais indicada para demonstrar que cremos em Jesus ressuscitado e que somos discípulos fiéis, missionários numa igreja que se preocupa com a vida e com os ensinamentos de Jesus. E encerrando este momento, a importância dessa reflexão em nossa vida, colocar sempre em prática os mandamentos da lei do Senhor, da lei de Deus, e nesse fechando este momento, vamos rezar juntos a oração, esta oração. Senhor Jesus, faze-me compreender que o amor mútuo ensinado por ti é o primeiro passo para resolver os problemas da humanidade. Amém.